Fala, Fi! Tudo bem, meus filhos? Se você vai fazer a prova da UFSC, Universidade Federal, aqui do nosso estado de Santa Catarina, meu filho, fica aqui nesse vídeo. Eu vou analisar o edital com vocês e vou comentar sobre a redação. E ao final aí da aula eu vou corrigir uma redação de uma aluna que escreveu um texto para a Priscilene corrigir para a banca da UFSC, tudo bem? Eu tenho correções avulsas que vocês podem adquirir lá na plataforma profaprisatera.com.br, exclusiva aí para UFSC, tudo bem? Então vamos lá, meus filhos, vamos lá. Aqui estão as informações do edital, tá? O edital foi divulgado ontem, se eu não me engano, dia 5 de setembro, né? As inscrições elas ocorrem do dia 12 de setembro ao dia 13 de outubro de 2022, então temos tempo, mas não deixe para a última hora, porque na última hora tudo acontece e aí não vai dar certo, meu filho. As inscrições anotem aí do dia 12 de setembro ao dia 13 de outubro, beleza? As provas ocorrerão a prova 1, no dia 10 de dezembro, das 14 às 19, será língua portuguesa, né? Primeira língua, desculpa, língua portuguesa e literatura brasileira ou Libras, 12 questões. Segunda língua, você vai escolher alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, Libras ou língua portuguesa, 8 questões. Matemática, 10 questões. Biologia, 10 e discursivas, 2 questões, tá bom? Não negligenciem a língua portuguesa aqui nas discursivas, tudo bem? Cuidado aí com as normas, com as regras da língua. A prova 2, que vai acontecer no dia 11 de dezembro. Então, olha só, eu tô postando esse vídeo dia 6 de setembro, meu filho. Você tem tempo para estudar. Corre, nene. Vai acontecer, então, no dia 11 de dezembro, as provas de ciências humanas e sociais, são 20 questões, né? Sendo de história, geografia, filosofia e sociologia, e 2 questões interdisciplinares, mais física, química e a nossa amada, maravilhosa redação, né? Então aqui vai entrar a redação. Aqui nós temos as questões, né? Que fala da discursiva e aqui especificamente da redação. Então a nossa redação tem que ter 30 linhas, tudo bem? 30 linhas. E você precisa entender aí como que a sua nota vai ser constituída. A sua nota ela vai variar de 0 a 10, tudo bem? E será avaliada considerando o conteúdo da redação, que é muito importante, por isso é importante que vocês tenham aí leitura, que vocês tenham conhecimento de mundo, que vocês saibam produzir a redação de vocês. E expressão escrita. Então, quanto à adequação à proposta, no que diz respeito ao tema e no que diz respeito ao gênero, então muito cuidado para abordar exatamente aquilo que a banca quer que você aborde. Atendimento ao tema, não inventem moda, tragam as palavras-chave da proposta na redação. Tragam as palavras-chave da proposta na introdução de preferência. Atendam ao gênero. Atendam ao gênero, se é uma narrativa, se é um texto argumentativo, se é um texto expositivo, pelo amor do Senhor Jesus, cuidem para escrever exatamente aquilo que a banca solicitou de vocês. Analisem as provas anteriores, vejam as provas anteriores, o que a banca espera de você. Conheça a banca. Aqui você vai ser avaliado de 0 a 2 pontos, né, e meio. Emprego na modalidade escrita na variedade padrão. Então, aqui, meu amor, entra a língua portuguesa na raça. Então, crase, regência, concordância, colocação pronominal, acentuação, pontuação, novo acordo, e aí entra hífen, enfim, né? A questão das orações, subordinação, fragmentação, enfim, entra tudo o que você estuda de língua portuguesa. Então, muito cuidado com ortografia, a crase, acentuação, tudo bem? Muita atenção aí com a língua portuguesa. Você tem que estudar, não adianta.
Coerência e coesão, então a coerência diz respeito ao sentido do texto, o seu texto ser, né, um texto coerente, né, ter um planejamento, você mostrar para a banca que você tem um plano de texto, mostrar que você sabe o que você está escrevendo, que você não está sendo contraditório, que você não está sendo repetitivo, que o seu texto está articulado, que tem progressão, né? E aí também pensando na coesão textual, nos elementos, né, de retomada do texto, cuidando aí com a retomada anafórica, com a retomada catafórica, pensando aí nas questões de operadores argumentativos, dos conectivos, cuidando para fazer os ganchos semânticos de uma maneira adequada, para que haja uma articulação efetiva entre os períodos e entre os parágrafos também. E o D, o nível de informatividade de argumentação ou narratividade de acordo com a proposta. Então, olha só, aqui, gente, é o seu conhecimento de mundo, é tudo que você sabe sobre o tema. Então, não basta, gente, vocês ficarem apenas. Eita, Giovana, chutei a luz. Não basta vocês quererem apenas decorar alusões, gente. Isso não rola. Não dá certo, não queiram vir com alusões coringa, com a famosa utopia do Thomas More para redação, que a galera nem sabe o que é utopia. Vocês precisam ter domínio do repertório, da alusão, do conhecimento de mundo. E, gente, conhecimento de mundo não é apenas um filósofo, um conceito. Gente, conhecimento de tudo, de mundo é tudo aquilo que vocês consomem, série, filme, música, informações, fatos. Então, cuidado para vocês não decorarem alusões e quererem encaixar por qualquer tema, tá? Com qualquer tema. A UFSC não é Enem. Então, o que vocês fazem para o Enem não dá certo para a UFSC, no sentido de engessamento, no sentido de a Constituição Federal é a norma de maior hierarquia jurídica do país, entendeu? Aprenda a escrever. Aprenda a escrever e não queira ter modelos prontos, porque isso pode te penalizar e muito na hora da prova. A redação é de até 30 linhas, tudo bem? Então, cuidado para vocês não se perder, tudo bem? Não se perder no número de linhas. Muita atenção aí em letra de forma. Se você opta por escrever em letra de forma, você precisa diferenciar. Claro que não dessa forma aqui, né? Para não ficar parecendo que você está querendo se identificar. Mas você precisa diferenciar, distinguir claramente as letras maiúsculas das minúsculas. Tudo bem? A redação deverá ser resultado da produção e da criatividade do candidato, gente, não da decoreba. Inclusive, isso está avaliado aqui, ó, que vai ser zerada a redação resultante de plágio. O que isso significa? A galera pega a cartilha do Enem e aí decora os esqueletos, enfim, decora as alusões que a galera usou no Enem que deu certo e traz para a redação. A banca já se antecipou e trouxe que as redações que fizerem isso, que são resultantes de plágio, serão zeradas. Então, não façam isso. É claro que vocês podem usar essas redações como base para as suas produções, mas procurem fazer os modelos de vocês, procurem ter a criatividade de vocês presente nessa produção, o estilo de vocês. Então, vai receber nota zero se fugir do tema. Então, para escrever sobre espinafre, você falou sobre a brobrinha. Então, ainda que os dois sejam verde, meu filho, não é a mesma coisa. Vai fugir do tema, você vai zerar a redação. Se for resultante de plágio, então se você copiar, né, tanto do texto, da folha do caderno de provas ou de outros textos aí, você vai ser penalizado. Escrita em versos, com identificação do candidato e com símbolos e desenhos. Tudo bem? Então, beleza. Aqui, gente, eu trouxe a redação de uma aluna, né? Ela trouxe a proposta sobre desigualdade social e o ensino a uma educação de qualidade. Como título, ela colocou deseducação. Ok. Eu ainda sugeriria, né, que você colocasse aqui o parênteses, deseducação, tá bom? Lembrem-se, gente, do título dele sempre ser articulado com aquilo que você escreveu no texto. Tudo bem? Que esse título ele faça sentido, né, no seu texto. Então, o ideal é que você faça uma menção aí no corpo do texto ao seu título, tá? Para deixar ele bem amarradinho aí com aquilo que você escreveu.
A Constituição Brasileira de 1988, ainda em vigor no Brasil, garante o direito à educação, sendo um dever do Estado fornecer isso, né? Eu coloco essa retomada aqui, ó, fornecê-lo, né? Nesse sentido, é notável a falha do Estado em cumprir esse papel, pois a desigualdade social e o acesso a uma educação de qualidade são problemas para o corpo social. Veja bem, eu quero só anotar o seguinte aqui com você, tudo bem? Vejam lá. Aqui, ó, nós temos a contextualização do tema, né? Que você contextualizou o tema, usou a Constituição Federal, ok, tudo bem, né? Mencionou aí a questão do direito à educação. E aí você trouxe aqui a sua tese, né? A sua tese é o quê? É o seu posicionamento. Acontece que você copiou apenas o tema e aí não ficou muito claro. A desigualdade social e o acesso a uma educação de qualidade são problemas para o corpo social. Evita usar essa retomada de corpo social, tecido civil, que eu já ouvi na redação, a sociedade tupiniquim, porque isso ainda é bem semelhante ao Enem, tá bom? Como que você poderia ter organizado essa sua tese? Então, veja bem, né? O tema da redação era a desigualdade, a desigualdade social e o acesso a uma educação de qualidade, ok? Então, as palavras-chave são essas aqui, ó, desigualdade social, acesso, educação e qualidade. Você precisa organizar a sua tese, tudo bem? Então, o que é a sua tese? A sua tese é o seu ponto de vista, é aquilo que você pensa sobre o tema. Para você definir a sua tese, o que você tem que fazer? Você tem que aplicar a pergunta: o que eu penso sobre isso? Gente, esse conteúdo que eu tô dando para vocês vale ouro. No mínimo, um like que eu mereço. O que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre isso? Eu penso que não há uma, não há o acesso a uma educação de qualidade devido à desigualdade social. Então, essa aqui é a sua tese. Isso aqui que você tem que encaixar aqui. Tá vendo? Porque ó, quando você fala, ó, pois a desigualdade social e o acesso à educação de qualidade são problemas, não ficou claro, né? Quando você fala ali que a Constituição Federal fala do direito à educação, ela não menciona nada sobre a desigualdade social. E aí aqui fica um pouco desarticulado nesse sentido. Você consegue me entender? Então, o que eu oriento? Veja bem, aqui ó, eu já trago o meu posicionamento e eu trago as palavras-chave aqui, tá vendo? Todas as palavras-chave estão aqui. Tá tudo amarradinho no meu texto. E aí você vai aplicar as perguntas. Agora, para você identificar os seus argumentos, o que você vai fazer? Para identificar os seus argumentos, você vai fazer o seguinte: por que eu penso isso? Por que não há o acesso a uma educação de qualidade devido à desigualdade social? Por que isso acontece? Porque há muita evasão escolar devido à questão do trabalho e à distância da escola, por exemplo, e porque não tem investimentos tanto em formação de professores, investimentos precários, e aí você já traz as palavras que indicam o juízo de valor, né? Na infraestrutura, por exemplo, na infraestrutura e na formação de professores. Tá vendo? Então, olha só, aqui, meu filho, eu já planejei meu texto. Então, agora, o que eu vou fazer? Na introdução, eu vou trazer o tema, a tese e vou antecipar os argumentos. Como que eu vou trazer o tema? Buscando trazer aí uma área do conhecimento, tudo bem? Buscando trazer aí uma área do conhecimento. E aí, quando eu for lá no meu primeiro parágrafo desenvolver sobre a evasão escolar, eu vou buscar uma alusão
que dialoguem com isso, e quando eu for falar dessa questão dos investimentos precários, eu também vou falar de uma alusão. Vejam bem, gente, mais importante do que pensar na alusão, então quando você vai escrever a redação, você quer sentar e falar assim, meu Deus, qual a alusão que eu posso usar sobre esse tema? Pri, eu quero uma alusão sobre tal proposta. Pri, eu preciso de uma alusão. Meu filho, pare de pensar em alusão. Você precisa planejar o seu texto. Você precisa ter o seu texto estruturado na sua cabeça, organizado. Pelo amor do Senhor Jesus, organize o seu texto. Meu amor, depois que você tá aqui, ó, com esse texto desse jeitinho, meu filho, você nunca vai fugir do tema. Você nunca vai fugir da proposta, você nunca vai correr o risco de ser penalizado por fuga ao tema, e isso vale para qualquer prova que cobra a dissertação. Tudo bem? Vamos lá. Infelizmente, a evasão escolar e o analfabetismo são as principais consequências desses problemas. Quais problemas? Tá vendo? Então, aqui, ó, como está desarticulado, quais problemas? E aí, veja que você fala do analfabetismo, mas o analfabetismo não está articulado com a desigualdade social. Tá vendo? Então, eu quero dizer por que não há o acesso a uma educação de qualidade no Brasil. Tudo bem? Por quê? Em primeira análise, é necessário reiterar que a evasão escolar é um desafio para os alunos. Devido ao fato das motivações para o abandono serem as dificuldades socioeconômicas do núcleo familiar, a necessidade de trabalhar ou a falta de infraestrutura nas escolas em ofertar um ensino de qualidade. Como foi notado na pandemia do coronavírus, em que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a evasão escolar cresceu em 171%, mostrando a fragilidade do sistema educacional em manter os alunos na escola. Então, o abandono escolar é um problema para os alunos e que pode aflorar muito em condições de vulnerabilidade. Veja bem, aqui você começou falando da evasão escolar, daí você falou das motivações para o abandono, são essas dificuldades socioeconômicas do núcleo familiar, e aí você colocou a necessidade de trabalhar ou a falta de infraestrutura nas escolas em ofertar um ensino de qualidade, e aí você trouxe duas perspectivas, as dificuldades socioeconômicas e a falta de infraestrutura das escolas. E quando você traz devido a, dá a entender que você vai devido a, acontece aquilo, entendeu? Então aqui faltou um paralelismo. Como foi notado da pandemia do coronavírus, em que, segundo o IBGE, a evasão escolar cresceu 171%, mostrando a fragilidade do sistema educacional em manter os alunos na escola. Então, o abandono escolar é um problema para os alunos e que pode aflorar muito em condições de vulnerabilidade. Olha só, alguns comentários sobre o seu parágrafo. Primeiro, nós precisamos melhorar esse tópico frasal. Tá bom? Então, o teu tópico frasal, ele pode ser aprofundado levando em consideração o seu argumento. Então, em primeira análise, é fato que essa situação caótica, uso essa para retomada anafórica, caótica, traz palavra que indica juízo de valor, influencia para o abandono escolar, ponto. A esse respeito, a pobreza, a vulnerabilidade social, a distância entre a escola e a moradia, a falta de dinheiro para o transporte público, reiteram, corroboram para. Por quê? Porque você precisa falar da desigualdade social, você precisa falar da desigualdade, haja vista que ela é o foco da sua redação. Ela é o foco também, não é apenas a educação de qualidade. Tudo bem? Não é apenas a educação, mas sim a desigualdade social. E eu orientaria que você não... A minha unha tá cagada, né? Eu orientaria que você não focasse apenas na questão da pandemia. Por quê? Porque esse problema da educação, esse problema da pobreza, isso foi potencializado, isso foi acentuado na pandemia, mas isso já vem se arrastando desde que o Brasil é Brasil, meu filho. Então, se você quer trazer a alusão que fale apenas da pandemia, você precisa deixar claro, né? Então, por exemplo, assim, ó, esse cenário que já era caótico se agravou durante a pandemia, tendo em vista aqui, devido às restrições, ao desemprego, piriri, pororó, pururu, essa evasão escolar aumentou em 171%. Tudo bem? E aí, quando você vem para a reflexão crítica, que é o último período do seu parágrafo, né? Você colocou, então, o abandono escolar é um problema para os alunos.
e que pode aflorar muito em condições de vulnerabilidade. Abandone o pode da sua redação. Por quê? O pode, ele indica pode acontecer, né? E aí nós estamos falando da dissertação argumentativa. Você tem que dar o seu posicionamento. O seu posicionamento, ele precisa estar claro no texto. Então, por ele estar claro, por ele precisar estar ali, você coloca e aflora, e causa, e reitera, e perpetua. E aí eu vou te dar uma sugestão. Uma sugestão. Procure retomar a alusão que você trouxe aqui no parágrafo, tudo bem? Procure retomar a alusão aí para fazer um fechamento legalzinho aí do parágrafo, tudo bem? Além disso, é importante observar que o analfabetismo é nocivo para os cidadãos. Ok, o analfabetismo é nocivo, mas qual a relação disso com o acesso à educação de qualidade e a desigualdade social? Conseguiu entender? Conseguiu compreender a importância de no tópico frasal você fazer essa retomada aí ao tema, né? E aí você coloca, ó, por exemplo, se você quisesse manter o analfabetismo, né? Além disso, levando em consideração esse cenário de desigualdade social, não há um acesso à educação de qualidade, o que culmina em jovens analfabetos, o que culmina em casos em aumento exacerbado de analfabetismo, tá? Já que ter a capacidade de ler e escrever é essencial para a vida cotidiana, como, por exemplo, conseguir ler placas e documentos. Olha só, aqui nós temos um problema no seu texto que é a fragmentação, né? Que é um período que ficou perdido aqui no meio, né? E você não traz nada, né? Ó, já que ter a capacidade de ler e escrever é essencial para a vida cotidiana. Tá, e o que acontece? Isso existe? Isso não existe? Por que existe ou não existe? Entendeu? Qual a importância de você me trazer esse período? Lembre-se, procure trazer palavras que indicam juízo de valor, se posicione no texto. Lamentavelmente, quanto maior a desigualdade social, quanto maior a desigualdade social, maior é a taxa de analfabetismo. E segundo Silvia Coelho, pesquisadora da USP, o mapa do analfabetismo coincide com o mapa da fome e do desemprego. Isso evidencia que a falta de alfabetização prejudica a mobilidade social do indivíduo. Logo, pessoas analfabetas tendem a ficar à margem da sociedade e terem poucas chances, né, de mobilidade social. O que seria essa mobilidade social? Né? O que seria essa mobilidade social? Sente falta de você trazer alusões de outras áreas do conhecimento, da literatura, da sociologia, da filosofia, né? Eu senti falta desses repertórios na redação, que tinha inclusive lá nos textos de apoio que eu liberei para vocês. Veja que você está dando muita ênfase ao analfabetismo e você precisa me convencer de que isso ocorre devido à desigualdade social e devido aí a essa falta de acesso a uma educação de qualidade. Tudo bem? Beleza? Gostei um pouco mais desse seu parágrafo, ele está mais argumentativo, mas ele está muito extenso os períodos. Então eu quero que você reveja isso aqui e especialmente esse segundo aqui. Portanto, a evasão escolar e o analfabetismo são grandes consequências problemáticas, né? São grandes consequências que estão diretamente ligadas com a desigualdade social e, ó, estão diretamente ligadas à desigualdade social e ao acesso a uma educação de qualidade. Ao acesso não, à falta de acesso, né? A essa falta de acesso à educação de qualidade. Dessa forma, as camadas mais pobres da sociedade têm a maior dificuldade em receber uma educação de qualidade e em continuar os estudos até o ensino superior. Eu orientaria que você usasse uma citação para fazer aí a conclusão, tá bom? Já que você fez uma síntese do que escreveu, né? Você fez uma retomada por síntese, você poderia ter optado por fazer uma paráfrase de alguma citação relacionada ao tema, justamente para dar aquela criatividade para a banca, sabe? Para mostrar que você tem essa criatividade, para mostrar que você tem esse nível de argumentação, esse nível de expressividade, tudo bem? E aí, vamos para suas notas, né? Ó, adequação à proposta em relação ao tema e ao gênero, 1,5. Emprego da modalidade escrita na variedade padrão, você foi bem, né? Coesão e coerência, eu senti um pouco desarticulado ali, principalmente pelos períodos, né? Pela justa posição. E o nível de informação e de argumentatividade. 3, 4, 5, 6,5 é a sua nota, tudo bem?
Beleza, filho? Então, olha só, eu quero que você analise isso e procure trazer essas correções para a próxima produção de redação. Tudo bem? Se você quer ter sua redação corrigida para a UFSC, entre em contato comigo, venha ser Team Zátera e ser aprovado na UFSC, meu filho. Bora escrever redação!